Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, que bom poder estar aqui mais uma vez ministrando a sua vida. E eu quero que essa série valha a pena para você, que Deus faça valer a pena o tempo que você investe ouvindo a palavra, que é direcionamento do seu pastor para a sua vida. Um dia o Senhor me resgatou e me fez entender o verdadeiro sentido da minha vida. E talvez essa seja a minha maior missão, é fazer com que aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Ele planejou e projetou para você, que você possa viver. O foco aqui não sou eu, não é a minha igreja, a minha instituição. O foco não é a minha verdade, mas é a verdade da palavra, é a verdade das Escrituras. É que o seu entendimento se abra para você entender o valor do tempo, porque às vezes a gente perde tempo na frente da televisão, na frente nas redes sociais, a gente perde tempo com discussões inúteis. A gente perde até mesmo o tempo que a gente vai para a igreja, porque o ir para a igreja não é pelo motivo correto. O ir para a igreja, às vezes, é só para consumir alguma coisa, enquanto a gente deveria ser a igreja, enquanto a gente deveria provocar uma mudança. Eu gosto da expressão quando diz que quando a igreja estava em oração, Pedro, ele estava preso, mas a igreja estava ali fazendo contínua oração por ele. Quando Pedro volta, eles ficam tão extasiados que há um avivamento ali no meio deles. A glória do Senhor se manifesta no meio deles. E aí diz a palavra que enquanto eles estavam orando, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu. Essa é a reunião que Deus quer gerar a partir da reunião do seu povo, da reunião da sua igreja. Que haja um terremoto, que haja um movimento, que as estruturas sejam abaladas, que o Senhor possa verdadeiramente manifestar graça, unção, poder, que Ele haja. Deixa eu dizer uma coisa em nome do Senhor Jesus. Quantas vezes nós caminhamos para a igreja, mas não há movimento nenhum, nada acontece. A gente volta para casa e continua de mal, continua vivendo na tribulação. Sabe, eu creio que nem todos vão ser ricos, mas eu creio na provisão de Deus. Mas existem muitas pessoas que não estão desfrutando da provisão de Deus. Estão vivendo na escassez, não saem do vermelho, não saem da crise, não saem da luta. Isso é ser cristão. Como que eu vou testemunhar? Como é que eu vou ser igreja, como diz Atos dos Apóstolos, se eu não estou vivendo o contexto do reino de Deus na minha vida, dentro da minha casa? Sabe, eu creio que tudo isso que nós estamos vivendo é para colocar em ordem, em primeiro lugar, a nossa primeira igreja, que é a nossa família, que é a nossa casa. E em nome do Senhor Jesus, que o seu casamento esteja em ordem, que os seus filhos vivam no temor do Senhor, que eles cumpram o propósito, mesmo na escola, que a gente possa entender que nós estamos em missão o tempo todo. O tempo todo nós estamos em missão diante de Deus. Seja na escola, para testemunhar para os nossos amigos, seja na faculdade, aonde a nossa fé é colocada em teste, a nossa fé é colocada em prova na universidade, porque ali há todo um ambiente marxista, aonde o humano vai tomar uma proporção, onde a gente vai aprender a confrontar o status quo. Isso não é de tudo ruim, mas quando a gente só pega esse ambiente marxista e aí aonde a gente não vai ter estrutura espiritual para confrontar toda essa teoria marxista e vencê-la em nome do Senhor Jesus, nós vamos ser facilmente envolvidos nessa massa
e nós vamos viver uma mediocridade. Algumas pessoas não abandonaram a igreja ainda por medo de ir para o inferno, mas já abandonaram a sua fé há muito tempo. Não vivem mais um relacionamento de santidade no namoro, não vivem mais um relacionamento de santidade, um relacionamento diante de Deus dentro de casa. Não mais ofertam, não mais dizimam, não mais testemunham. E isso não é ser igreja. Sabe, a gente precisa voltar a pensar no que ele disse aqui, ainda Atos, no capítulo 1, no verso de número 11, né, que nós lemos ontem, quando ele diz o seguinte: esse Jesus que foi elevado no meio de vocês ao céu, ele voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. O que ele está dizendo é um prenúncio da volta do Senhor Jesus. Ele vai voltar, não é agora. É como se ele estivesse dizendo: vocês estão olhando para cima, ele não vai voltar agora não, mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Não viva como essa promessa ela não tenha mais validade. Não viva como se o Senhor Jesus ele tivesse nos abandonado aqui para vivermos a nossa própria sorte. Ele prometeu voltar e buscar a sua igreja, buscar os seus escolhidos, aqueles que não se venderam, aqueles que não se dobraram, aqueles que não se corromperam, mas aqueles que procuraram viver no temor e na obediência diante de Deus. Deus te abençoe e que você possa entender que o Senhor Jesus, ele prometeu vir buscar a sua igreja e você é a igreja dele. Se prepare para isso todos os dias, se ele voltar hoje, que você possa ter as suas mãos cheias para apresentar diante dele, que você viveu uma vida de temor e obediência, que você testemunhou dele em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.